Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo agora. Sente-se, respire fundo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não chegou até você por acaso. Não foi o vídeo que você procurou, foi o vídeo que eu coloquei diante dos seus olhos, no exato instante em que você mais precisava escutar. Deixe-me te fazer algumas perguntas. E quero que você responda em silêncio, dentro do seu coração, com honestidade, como quem fala comigo de joelhos. Quantas coisas você começou na vida e nunca terminou? Quantos sonhos você guardou na gaveta? Quantos projetos você deixou pela metade? Quantas promessas você fez a si mesmo e abandonou no meio do caminho? Quantas vezes você sentiu aquele incômodo lá dentro, aquela voz mansa lembrando você de algo que ainda está esperando ser concluído? Você sente isso, não sente? Esse peso que não tem nome. Essa sensação de que existe algo que você deveria estar fazendo, algo que ficou para trás, algo que você sabe, no fundo da sua alma você sabe, que era importante. Você troca de planos como quem troca de roupa. Começa uma coisa hoje, abandona amanhã, corre atrás de outra na semana seguinte, e quando a noite chega, quando o silêncio toma conta do seu quarto, vem aquela inquietação, aquele vazio, aquela pergunta que você tenta calar, mas não consegue. Por que eu nunca termino nada? Eu vim te dizer hoje que isso tem fim. Eu vim te dizer que existe uma obra, uma única obra, específica, desenhada por minhas mãos antes mesmo de você existir, para a qual eu chamei você a este mundo. E enquanto você corre de um lado para o outro, começando 1000 coisas e terminando nenhuma, essa obra principal continua ali, parada, esperando, chamando por você no silêncio. Hoje eu não vim te dar mais uma ideia nova para você começar e abandonar. Hoje eu vim te chamar de volta àquilo que ficou inacabado, de volta ao propósito que eu escrevi no seu nome, porque chegou a hora de terminar, meu filho, minha filha, chegou a hora de concluir aquilo que eu confiei a você, antes de sair correndo atrás de qualquer outra coisa. E eu te garanto, do outro lado da conclusão, existe uma colheita que você nem imagina. Existe uma porta que só se abre quando você termina. Existe uma paz que você procura há anos e nunca encontrou, porque ela não estava nos novos começos. Ela estava esperando você no fim daquilo que você deixou pela metade. Então fique comigo até o último minuto deste vídeo. Não saia, não se distraia. Porque cada palavra que eu vou falar daqui em diante foi preparada para tocar exatamente a ferida que você carrega em silêncio. E quando este vídeo terminar, você não será mais a mesma pessoa que começou a assistir. Escreva nos comentários: Senhor, estou pronto para terminar o que comecei. E antes de continuarmos, preciso te falar de algo. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, antes de você nascer, antes de você dar o seu primeiro choro neste mundo, antes mesmo de seus pais sonharem com a sua existência, eu já conhecia você. Eu já sabia o som da sua voz, a cor dos seus olhos, o número exato dos fios do seu cabelo. E mais do que isso, eu já tinha escrito no livro do céu a obra para a qual você foi chamado a esta terra. Você não veio a este mundo por acidente. Você não é fruto do acaso, não é uma peça perdida num universo sem sentido. Você foi pensado.
Você foi planejado. Você foi enviado com um propósito específico, com uma missão que ninguém mais neste planeta pode cumprir do jeito que eu desenhei para você cumprir. Há 7 bilhões de pessoas caminhando sobre a face da Terra neste exato momento, e nenhuma delas, escute bem, nenhuma delas pode realizar a obra que eu reservei para as suas mãos. Eu quero que você entenda a profundidade disso. Quando o oleiro se senta diante do barro, ele já tem na mente o que vai criar. Ele não amassa o barro sem direção. Ele molda com propósito, com paciência, com amor, sabendo exatamente que forma aquele barro vai tomar. Assim eu fiz com você. Quando eu formei você no ventre, eu não estava apenas dando vida a mais um corpo. Eu estava preparando um vaso para uma obra. Eu estava moldando mãos para construir, uma boca para falar, um coração para amar, uma mente para criar. Tudo em você foi feito sob medida para aquilo que eu chamei você a fazer. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você tenha passado a vida inteira achando que estava aqui apenas para sobreviver, para acordar, trabalhar, pagar contas, dormir e recomeçar tudo de novo no dia seguinte, como se a vida fosse uma roda que gira sem chegar a lugar nenhum. E nesse ciclo cansativo você esqueceu, ou talvez nunca tenha sabido, que há uma obra esperando por você. Olhe para Moisés. Por 40 anos ele cuidou de ovelhas no deserto, achando que aquela seria a sua vida inteira. Ele havia fugido, havia errado, havia se escondido. E, no entanto, dentro daquele homem que pastoreava rebanhos no meio do nada, eu havia colocado a obra de libertar um povo inteiro da escravidão. Ele não sabia, ele não imaginava, mas a obra estava ali, dormindo dentro dele, esperando o momento de despertar diante de uma sarça que ardia sem se consumir. E quando eu o chamei, o que ele disse? Quem sou eu para fazer isso? Ele se achou pequeno demais, incapaz demais, despreparado demais. Assim como você talvez se sinta agora, mas eu não chamo os capazes, eu capacito os chamados. A obra que coloco em suas mãos nunca depende apenas da sua força, ela depende da minha presença caminhando ao seu lado. Talvez você esteja se perguntando agora, mas qual é a minha obra? Como eu vou saber o que tu chamaste a mim para fazer? E eu te respondo, você já sabe. Lá no fundo, você já sabe. É aquilo que não te larga. É aquele sonho que volta sempre. Por mais que você tente enterrá-lo, é aquela ideia que aparece de novo e de novo. É aquele dom que as pessoas reconhecem em você. É aquela inquietação que não passa. Aquela vontade de fazer algo maior, de construir algo que permaneça, de deixar uma marca neste mundo. A obra que coloquei em você não é necessariamente grandiosa aos olhos dos homens. Pode ser criar seus filhos no caminho certo. Pode ser construir um lar de paz onde antes havia guerra. Pode ser ensinar, curar, escrever, plantar, edificar, consolar. Pode ser um negócio que abençoará muitas famílias. Pode ser um ministério, uma arte, uma missão de servir aos que sofrem. O tamanho da obra aos olhos do mundo não importa. O que importa é que ela é sua, foi confiada a você. E enquanto você não a abraçar, sempre faltará algo na sua vida, uma peça que nenhuma outra coisa será capaz de preencher. Pense em Davi. Antes de ser rei, ele era apenas o filho mais novo, esquecido no campo, cuidando de ovelhas, enquanto seus irmãos mais velhos recebiam toda a atenção. Quando o profeta veio à casa de seu pai para ungir o próximo rei, nem se lembraram de chamá-lo. Ele estava tão fora dos planos dos homens que precisaram mandar buscá-lo no campo. Mas eu não me esqueci dele. A obra que eu havia preparado para Davi não dependia da opinião dos homens. Dependia apenas do meu chamado. E daquele menino esquecido, eu fiz o maior rei que aquele povo já conheceu. Então não me diga que você é pequeno demais. Não me diga que é tarde demais. Não me diga que você não tem o que é preciso.
Porque eu, que conheço você melhor do que você conhece a si mesmo, te digo, a obra está aqui, está nas suas mãos. Eu a coloquei aí, e hoje eu estou te lembrando dela, para que você nunca mais a esqueça. Escreva nos comentários: Senhor, eu aceito a obra que colocaste em minhas mãos. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te falar de uma verdade que talvez doa, mas que vai te libertar. Você se dispersou, você se espalhou em 1000 direções, você começou tantas coisas que perdeu a conta e terminou tão poucas que poderia contá-las nos dedos de uma só mão. E eu sei o quanto isso pesa no seu coração, mesmo que você finja para o mundo que está tudo bem. Quero que você olhe para trás por um momento. Quantos começos existem na sua história? Aquele curso que você se matriculou cheio de empolgação e abandonou na metade. Aquele projeto que ia mudar a sua vida e ficou parado depois de algumas semanas. Aquela dieta, aquele plano, aquela mudança que você prometeu a si mesmo e nunca levou até o fim. Aquele negócio que começou a tomar forma e você desistiu no primeiro obstáculo. Aquele relacionamento que você poderia ter cuidado e deixou morrer pela falta de esforço. Você é cheio de começos, mas pobre de finais. E eu preciso te perguntar com toda a sinceridade do meu amor: por quê? Por que você faz isso consigo mesmo? Por que você se entrega de corpo e alma no início e some quando as coisas ficam difíceis? Deixe-me te mostrar o que acontece no seu coração. No começo, tudo é novidade, tudo é empolgação. A ideia nova brilha como ouro, parece perfeita, parece que vai dar certo dessa vez. E você corre, você se entrega, você acredita. Mas então chega o meio do caminho. Chega aquela fase em que a novidade some e só resta o trabalho. Chega o cansaço, chegam os obstáculos, chegam as dúvidas. E é justamente aí, no meio, no ponto mais difícil, que uma nova ideia aparece brilhando no horizonte. E você pensa: talvez essa nova ideia seja a certa. Talvez eu tenha errado na escolha anterior. Vou recomeçar. E você abandona o que estava no meio para começar algo novo. E sente de novo aquela empolgação inicial. E corre e de novo chega o meio difícil, e de novo aparece uma ideia nova, e de novo você troca. E assim, a sua vida se torna um cemitério de começos, um campo cheio de fundações, sem nenhuma casa construída em cima. Você sabe o que isso é, meu filho, minha filha? Isso é uma armadilha. E não é uma armadilha qualquer, é uma das armadilhas mais sutis e perigosas que existem, porque ela se disfarça de iniciativa, se disfarça de coragem, se disfarça de sonho. Mas no fundo, ela rouba de você a única coisa que produz fruto neste mundo: a constância, a perseverança, a fidelidade de terminar. Olhe para o povo que eu tirei do Egito. Eu os libertei da escravidão com mão poderosa. Eu abri o mar diante deles. Eu os alimentei no deserto com pão dos céus. A terra prometida estava a poucas semanas de distância. Era só seguir em frente, terminar a jornada, concluir o que havia sido começado. Mas o que eles fizeram? Reclamaram, duvidaram, desviaram o olhar do destino. E aquela jornada que deveria durar pouco mais de um mês, durou 40 anos. Uma geração inteira não terminou a obra, porque se dispersou no meio do caminho. Se distraiu, perdeu o foco, preferiu a murmuração à perseverança. Será que a sua vida não tem sido assim? Será que você não está dando voltas e mais voltas pelo mesmo deserto há anos, sem chegar à terra que eu prometi? Não porque a terra não exista, não porque a promessa tenha falhado, mas porque você se dispersou, porque você troca de direção a cada novo vento, porque você nunca fica tempo suficiente para ver a colheita daquilo que plantou. Eu sei que existem muitas vozes te chamando para muitos lugares. Eu sei que o mundo de hoje é um turbilhão de distrações, de ofertas, de promessas de atalhos e soluções rápidas.
Cada tela que você olha te oferece uma nova vida, um novo começo, uma nova fórmula mágica. E você, com o coração faminto por propósito, corre atrás de tudo, prova de tudo, começa tudo e termina nada. Mas hoje eu quero quebrar esse ciclo na sua vida. Hoje eu quero te mostrar que o problema nunca foi a falta de começos. O problema sempre foi a falta de finais. Você não precisa de mais uma ideia nova. Você não precisa de mais um recomeço. Você precisa voltar e terminar aquilo que já começou e abandonou. Porque é ali, naquilo que ficou inacabado, que mora a sua maior bênção. A terra que você procura não está num novo começo. Ela está do outro lado da conclusão daquilo que você já tem nas mãos. Escreva nos comentários: chega de recomeçar, eu vou terminar. Meu querido filho, minha querida filha, existe um peso que você carrega e que você talvez nem saiba nomear. Não é o peso das contas, não é o peso do trabalho, não é o peso das responsabilidades do dia a dia. É um peso mais profundo, mais íntimo, mais silencioso. É o peso de tudo aquilo que você começou e deixou pela metade. É o peso das obras inacabadas que se acumulam dentro da sua alma como pedras que você nunca conseguiu colocar no lugar. Você já reparou como certas noites são mais difíceis que outras? Como, no meio da madrugada, quando o mundo dorme e o silêncio toma conta, vem uma angústia que você não consegue explicar. Não é só preocupação, não é só cansaço. É a voz das coisas inacabadas chamando por você. É aquele sonho abandonado batendo na porta do seu coração. É aquela obra que eu confiei a você, lembrando que ainda está ali, esperando, parada, incompleta. As obras inacabadas não morrem, meu filho. Elas não somem só porque você parou de cuidar delas. Elas ficam, elas pesam, elas cobram. Cada coisa que você deixou pela metade se torna uma corrente invisível amarrada ao seu pé, te puxando para trás, drenando a sua energia, sussurrando ao seu ouvido que você não é capaz de concluir nada. E quanto mais obras inacabadas você acumula, mais pesadas ficam essas correntes, até que um dia você acorda se sentindo travado, paralisado, sem entender por que não consegue avançar em nada. Eu quero que você entenda algo profundo. Quando você deixa uma obra pela metade, você não está apenas deixando uma tarefa incompleta. Você está deixando uma parte de você mesmo aprisionada naquela obra, porque você investiu ali, você sonhou ali, você colocou pedaços do seu coração ali. E quando você abandona, esses pedaços ficam presos no passado e você segue a vida sentindo que está sempre faltando algo, sempre incompleto, sempre dividido. Pense em um homem que constrói várias casas ao mesmo tempo, mas nunca termina nenhuma. Ele tem 10 fundações abertas, 10 paredes sem teto, 10 portas sem casa. E quando a chuva vem, ele não tem onde se abrigar, porque nenhuma das casas está pronta. Toda a sua energia, todo o seu material, todo o seu tempo foram espalhados em obras inacabadas e, no final, ele não tem nenhum abrigo de verdade. Esse homem é a imagem de uma vida dispersa. Muito esforço, pouco resultado, muito começo, nenhum fim. E eu te pergunto, quantas casas inacabadas existem na sua vida? Quantas obras você abriu e nunca cobriu com um teto? E você se pergunta por que vive sem abrigo, por que vive sem paz, por que vive com essa sensação constante de que falta algo. Falta porque você nunca terminou. Falta porque você espalhou demais e concluiu de menos. Mas há algo ainda mais sério que eu preciso te revelar. As obras inacabadas não pesam só sobre você, elas têm consequências sobre os outros também. Porque a obra que eu confiei a você não era apenas para você. Ela tinha um destino, ela tinha pessoas que seriam abençoadas através dela. Tinha vidas que dependiam de você terminar. E quando você abandona a sua obra, você não fere apenas a si mesmo. Você deixa de entregar a bênção que outros estavam esperando receber através das suas mãos.
Imagine se Noé tivesse parado de construir a arca na metade. Imagine se ele tivesse dito: já estou cansado, isso está demorando demais, vou começar outra coisa. Quantas vidas teriam se perdido? A obra de Noé não era para Noé apenas, era para a sua família, era para a continuidade da vida. Cada prego que ele pregava, cada tábua que ele encaixava, estava ligado ao destino de muitos. E foi por isso que ele não parou. Foi por isso que ele terminou, mesmo levando anos, mesmo sob a zombaria de todos, mesmo sem ver uma única gota de chuva durante toda a construção. A sua obra também está ligada ao destino de outros. Os seus filhos precisam que você termine. As pessoas que eu colocarei no seu caminho precisam que você termine. Há gente que ainda nem nasceu, que será abençoada se você concluir aquilo que eu te chamei a fazer. O peso das suas obras inacabadas não é só seu. É o peso de bênçãos retidas, de destinos suspensos, de promessas que aguardam a sua fidelidade para se cumprirem. Mas eu não te conto isso para te esmagar com culpa. Eu te conto porque hoje é o dia de soltar esse peso. Hoje é o dia de quebrar essas correntes. Hoje é o dia de você olhar para as obras que deixou pela metade e dizer: eu vou voltar, eu vou terminar, eu não vou mais carregar o peso do inacabado. E quando você fizer isso, meu filho, minha filha, uma leveza que você não sente há anos vai invadir a sua alma. Porque não há liberdade maior do que a de concluir aquilo que estava nos te chamando para terminar. Escreva nos comentários: eu solto o peso do inacabado hoje. Meu querido filho, minha querida filha, agora chegou o momento de tirar a venda dos seus olhos. Porque talvez depois de tudo o que eu já te falei, você esteja angustiado se perguntando: mas afinal, qual é a minha obra? Entre tantas coisas que comecei e abandonei, qual delas é a verdadeira? Como vou saber o que tu realmente me chamaste a fazer? E eu vim te responder com clareza, porque eu sei exatamente qual é a sua obra. Eu nunca tive dúvida. A confusão é sua, não minha. Primeiro, deixe-me te dizer o que a sua obra não é. A sua obra não é necessariamente a coisa mais barulhenta, a mais chamativa, a que daria mais aplausos. Os homens olham para o que reluz, mas eu olho para o coração. A sua obra muitas vezes é aquela coisa simples, aquela coisa que você desvaloriza, aquela coisa que você acha pequena demais para ser importante, mas aos meus olhos é grandiosa. Porque eu não meço pelo tamanho aos olhos do mundo. Eu meço pela fidelidade com que é feita. Quero te ensinar a reconhecer a sua obra. Preste atenção, porque vou te dar os sinais que eu mesmo coloquei dentro de você. O primeiro sinal é a persistência do chamado. A sua obra é aquela ideia, aquele sonho, aquela vontade que volta sempre. Por mais que você tente enterrar, ela ressuscita. Por mais que você se distraia com outras coisas, ela retorna. É como uma semente que eu plantei no seu coração e que se recusa a morrer. Aquilo que você não consegue largar, por mais que tente, isso é parte da sua obra. Aquele pensamento que te acompanha há anos, aquele desejo que nunca esfria, aquela inquietação que nenhuma outra conquista consegue silenciar. O segundo sinal é o dom. Eu não chamo ninguém para uma obra sem primeiro equipar a pessoa para ela. Olhe para as suas mãos, olhe para a sua mente. Olhe para aquilo que vem fácil para você, aquilo que você faz com naturalidade, aquilo que as pessoas reconhecem e elogiam em você. Onde está o seu talento? Ali há uma pista da sua obra. Eu não desperdiço dons. Tudo o que coloquei em você tem um propósito, e esse propósito aponta para a obra que eu reservei para as suas mãos. O terceiro sinal é a compaixão. A sua obra está ligada àquilo que te comove, àquilo que te dói ver, àquilo que desperta em você o desejo de ajudar, de consertar, de transformar. Quando você vê
uma necessidade e sente que precisa fazer algo a respeito, ali está um chamado. As lágrimas que você derrama por uma causa, a indignação que você sente diante de uma injustiça, o carinho que você tem por um certo tipo de pessoa, tudo isso é a minha voz te mostrando onde está a sua obra. Olhe para José. Desde menino, eu havia colocado nele a capacidade de interpretar sonhos, de enxergar o futuro, de administrar com sabedoria. Esse era o seu dom. E mesmo quando foi vendido como escravo, mesmo quando foi jogado na prisão injustamente, mesmo nos lugares mais improváveis, o dom dele continuava operando. Ele organizava, administrava, interpretava, onde quer que estivesse. E foi exatamente esse dom, usado com fidelidade até nos piores lugares, que o levou a se tornar governador do Egito e a salvar nações inteiras da fome. José não precisou procurar a sua obra em 1000 lugares. A sua obra estava no dom que eu havia colocado nele, e ele foi fiel a esse dom em cada estação da vida. Você vê, a obra de José não mudou conforme as circunstâncias. Na casa de Potifar, na prisão, no palácio, era sempre a mesma essência operando. Porque a verdadeira obra não é uma profissão, não é um cargo, não é uma posição, é algo mais profundo. É a forma como eu desenhei você para impactar o mundo. E isso permanece o mesmo, não importa onde você esteja. Então pare de procurar a sua obra em coisas distantes, exóticas, impossíveis. Ela está mais perto do que você imagina. Ela está naquilo que se repete no seu coração. Ela está naquilo que você faz bem. Ela está naquilo que te comove. Junte esses 3 sinais. O chamado que persiste, o dom que você carrega e a compaixão que te move. E ali, no ponto onde os 3 se encontram, está a obra para a qual eu chamei você a esta terra. E quando você reconhecer essa obra, não fuja dela mais, não a abandone mais, não a troque por nenhuma novidade brilhante, porque essa e nenhuma outra é a obra que dará sentido à sua existência. Essa é a obra que, quando concluída, fará você olhar para trás e dizer com paz no coração: valeu a pena, eu fiz aquilo para o qual fui enviado. Escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para a minha obra. Meu querido filho, minha querida filha, quero te levar agora para dentro de uma das histórias mais poderosas que eu já escrevi neste mundo. Quero que você caminhe comigo até os dias de Noé, porque ali existe um segredo sobre o terminar que vai transformar a sua forma de viver. Imagine Noé, um homem comum em meio a uma geração que havia se corrompido por completo. E eu vou até ele e lhe dou uma ordem que parecia loucura aos olhos de qualquer pessoa. Construa uma arca, uma embarcação gigantesca no meio da terra seca, longe de qualquer mar, num tempo em que nem chuva existia como hoje conhecemos. Eu lhe dei as medidas exatas, as instruções precisas, o propósito da obra. E então Noé começou. Agora pense no que esse homem enfrentou. Anos e anos de trabalho. Décadas, na verdade. Cortando madeira, dia após dia. Encaixando tábua por tábua. Aplicando o revestimento. Levantando uma estrutura colossal sob o sol escaldante. E enquanto ele trabalhava, o que os vizinhos faziam? Riam, zombavam, apontavam o dedo e chamavam ele de louco. Olha o velho construindo um barco no meio do nada. Para que serve isso? Quem já viu tamanha insensatez? Imagine o peso de trabalhar anos a fio enquanto o mundo inteiro ri da sua cara. E mais, Noé não via nenhum resultado imediato. Não havia uma única nuvem de chuva no horizonte. Nenhum sinal de que aquela obra um dia faria sentido. Ele trabalhava puramente pela fé na palavra que eu havia lhe dado. Sem provas, sem aplausos, sem garantias visíveis. Apenas a certeza interior de que eu havia o chamado para aquela obra e a decisão firme de terminá-la, custasse o que custasse. Agora me responda,
Quantas vezes Noé teve motivos para parar? Quantas vezes deve ter passado pela cabeça dele desistir? Quando o cansaço apertava, quando a zombaria doía, quando os anos passavam e nada acontecia, quando seria tão mais fácil largar tudo e dizer: chega, isso não faz sentido, vou fazer outra coisa com a minha vida. Mas Noé não parou. Noé não parou no meio da arca. E aqui está o segredo. Meu filho, minha filha, se Noé tivesse parado na metade, toda a obra teria sido inútil. Uma arca pela metade não salva ninguém. Uma arca com 90% pronta afunda igual a uma que nem foi começada. O dilúvio não pergunta se você se esforçou. O dilúvio não dá prêmio por intenção. Ou a arca estava pronta ou não estava. Ou ela flutuava ou afundava. Não havia meio termo. E é exatamente por isso que terminar é tão importante. Porque há obras que só cumprem o seu propósito quando completamente concluídas. Você entende a gravidade disso? Tudo aquilo que você deixou pela metade na sua vida é como uma arca inacabada. Não importa o quanto você avançou. Se você não terminou, a obra ainda não salva, não abençoa, não cumpre o propósito para o qual eu a desenhei. O esforço que você colocou só se transforma em fruto no momento da conclusão. Antes disso, é apenas potencial desperdiçado. É apenas uma arca afundando junto com o resto. E então, o dia chegou. Depois de todos aqueles anos, depois de toda a zombaria, depois de todo o suor, a chuva começou a cair. E os que riam pararam de rir. E a água subiu. E a arca terminada, a arca concluída, a arca que Noé não abandonou no meio, flutuou. Ela cumpriu seu propósito, ela salvou. E a fidelidade de um homem em terminar o que eu havia mandado preservou a vida sobre a terra. Olhe também para Neemias. Quando eu o chamei para reconstruir os muros de Jerusalém, ele enfrentou inimigos de todos os lados. Tentaram desanimá-lo, tentaram distraí-lo, mandaram mensagens dizendo: vem conversar conosco para a obra, vem para esta planície. E sabe o que Neemias respondeu? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que pararia a obra para descer até vocês? Que resposta poderosa! Ele entendeu que parar a obra para atender às distrações seria trair o chamado. E ele não parou. E o muro, que estava em ruínas há tempos, foi terminado em apenas 52 dias, porque um homem decidiu não descer da obra. Você precisa dessa mesma firmeza, meu filho, minha filha. Você precisa decidir hoje que não vai mais descer da sua obra para atender às distrações, às zombarias, aos novos começos sedutores. Você precisa olhar para o seu chamado e dizer: estou fazendo uma grande obra. Não posso parar, não vou descer. Porque o mundo vai rir, os obstáculos vão vir, o cansaço vai apertar, mas a chuva também vai chegar. E quando ela chegar, só vai flutuar quem terminou. Escreva nos comentários: eu não vou descer da minha obra. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te revelar uma estratégia que tem sido usada contra você e que talvez você nunca tenha percebido. Existe um inimigo da sua alma, um adversário do seu propósito, e ele tem um plano muito específico para a sua vida. Ele não precisa te destruir, ele não precisa te matar. Para neutralizar você, basta uma coisa: mantê-lo sempre recomeçando e nunca terminando. Pense bem, se o inimigo viesse com uma tentação grosseira, óbvia, você reconheceria e fugiria. Se ele aparecesse dizendo:
Abandone a Deus, desista da sua fé, você o rejeitaria na hora. Por isso, ele é mais astuto, ele não te ataca de frente, ele te ataca pelos lados, ele não te diz para parar, ele te diz para começar outra coisa, ele não te oferece o mal, ele te oferece uma distração que parece um bem, e é justamente aí que muitos caem. O inimigo ama te ver recomeçando porque ele sabe de uma verdade que você talvez ainda não tenha compreendido. O fruto está sempre na conclusão, nunca no começo. Enquanto você fica preso num ciclo de começos, você nunca colhe. Você gasta energia, gasta tempo, gasta entusiasmo, mas nunca chega à colheita. E uma vida sem colheita é exatamente o que o inimigo quer para você. Uma vida de esforço sem resultado, de movimento sem avanço, de correria sem chegada. Por isso, ele planta distrações no seu caminho. Por isso, toda vez que você está prestes a terminar algo importante, surge uma nova oportunidade brilhante, uma nova ideia empolgante, uma nova porta que parece melhor. E você, achando que é uma bênção, larga o que estava quase pronto para correr atrás da novidade. Mas não era bênção, era armadilha, era o inimigo usando o brilho do novo para te afastar da conclusão do velho. Olhe para o que aconteceu com o povo no deserto, mais uma vez. Estavam tão perto da terra prometida, Moisés enviou 12 espias para verem a terra, e 10 deles voltaram com um relatório de medo. Há gigantes na terra, somos como gafanhotos diante deles, não conseguiremos. Eles olharam para a dificuldade do final e desanimaram. E o que aconteceu? Quiseram recomeçar. Quiseram voltar para o Egito, quiseram desistir da obra que estava a um passo de ser concluída. E por causa disso, vagaram 40 anos. O inimigo não precisou de exércitos para detê-los. Precisou apenas plantar o medo no momento da conclusão e oferecer a sedução do recomeço. Você percebe o padrão? Sempre no momento mais próximo da vitória, sempre quando a obra está quase terminada, é que vem o ataque mais forte, é que vem a maior tentação de desistir, é que vem a nova ideia mais sedutora, porque o inimigo sabe que se você terminar, ele perde. Se você concluir, a bênção é liberada. Então ele intensifica os ataques justamente na reta final. Quero que você guarde isto no coração. Quando você sentir a vontade mais forte de desistir, é sinal de que você está mais perto do fim do que imagina. Quando a tentação de recomeçar em outra coisa for mais intensa, é porque a sua obra atual está prestes a dar fruto. O ataque na reta final não é sinal de fracasso. É sinal de que a vitória está próxima e o inimigo está desesperado para impedi-la. Jó entendeu isso. Quando todos os ataques vieram sobre ele de uma só vez, a perda dos bens, a perda dos filhos, a perda da saúde, até a própria esposa lhe disse para desistir, para amaldiçoar e morrer. Os amigos vieram com discursos para desanimá-lo. Tudo conspirava para que ele largasse a sua fé, abandonasse a sua integridade, recomeçasse num caminho de revolta. Mas Jó não abandonou a obra da sua fidelidade. Ele segurou firme, e no final eu restaurei tudo em dobro, o dobro do que ele tinha antes, porque ele não desistiu no meio da tempestade. Então fique atento, meu filho, minha filha. Aprenda a reconhecer a voz do inimigo disfarçada de boa ideia. Quando você estiver no meio de uma obra e surgir aquele impulso forte de largar tudo para começar outra coisa, pare, respire. E pergunte, isso é minha direção ou é uma distração? Isso é a voz de Deus me guiando ou é o inimigo tentando me afastar da conclusão? Porque eu te garanto, na maioria das vezes que você sentiu vontade de recomeçar, era apenas o adversário tentando roubar a colheita que estava quase nas suas mãos. Escreva nos comentários, não vou cair na armadilha da distração. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma palavra que move o meu coração mais do que talento, mais do que força, mais do que inteligência. Essa palavra é fidelidade. E hoje eu quero te ensinar sobre a fidelidade no terminar,
porque é aqui que se separam aqueles que apenas sonham daqueles que verdadeiramente colhem. O mundo valoriza o início. O mundo aplaude quem começa, quem tem ideias, quem fala de planos grandiosos. Mas eu não me impressiono com começos. Qualquer um pode começar. O começo é fácil, é empolgante, não custa quase nada. O que revela o verdadeiro caráter de uma pessoa não é como ela começa, mas como ela termina. A fidelidade não está em pegar o arado, está em chegar ao fim do sulco sem olhar para trás. Eu te darei uma verdade que poucos compreendem. A recompensa não vem para o que começa, vem para o que termina. Olhe para as palavras mais doces que um servo fiel pode ouvir de mim. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Veja que eu não digo servo bom e talentoso, nem servo bom e inteligente, nem servo bom e cheio de ideias. Eu digo servo bom e fiel. A fidelidade é o que eu honro. E fidelidade significa terminar. Significa concluir aquilo que foi confiado. Lembre-se da parábola dos talentos. Aqueles que receberam talentos e os fizeram render, que pegaram o que foi confiado e levaram até o fruto final, foram chamados de bons e fiéis. Mas aquele que recebeu e enterrou, que não levou nada até a conclusão, que teve medo e não fez render, foi chamado de mau e negligente. A diferença entre eles não foi o quanto receberam, foi o que fizeram até o fim com o que receberam. Uns terminaram a obra de multiplicar, outro deixou tudo parado, inacabado, enterrado. Eu te pergunto, o que você tem feito com os talentos que coloquei em suas mãos? Você os multiplicou até o fim ou enterrou no medo e na distração? Você levou os seus dons até a conclusão ou os deixou parados, esperando uma hora melhor que nunca chega? A fidelidade no terminar é construída em silêncio. Ela não acontece nos grandes momentos de aplauso. Ela acontece nos dias comuns, monótonos, em que ninguém está olhando, em que você não sente vontade, em que seria mais fácil parar. A fidelidade é fazer a parte chata da obra. É continuar quando a empolgação acabou. É voltar no dia seguinte e no outro e no outro, mesmo sem ver resultado, simplesmente porque você se comprometeu a terminar. Pense em Ruth, uma mulher estrangeira, viúva, sem nada, que decidiu ser fiel à sua sogra Noemi quando todos diriam para ela buscar a própria vida. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Ela poderia ter recomeçado a vida em outro lugar, com o seu próprio povo, mas escolheu a fidelidade. E essa fidelidade a levou aos campos de Boaz, onde ela trabalhou com dedicação, colhendo espigas dia após dia, sem reclamar, sendo fiel no pouco. E essa mulher fiel, que terminou o que começou, que não abandonou o caminho difícil, entrou para a linhagem dos reis. Da fidelidade silenciosa de Ruth nasceu uma das maiores histórias de redenção que eu já escrevi. Veja, a fidelidade no terminar nem sempre traz fruto imediato. Ruth não sabia, enquanto colhia espigas sob o sol, que estava construindo o caminho para a linhagem real. Você também, muitas vezes, não verá, enquanto trabalha na sua obra, o que eu estou preparando do outro lado da sua fidelidade. Mas eu vejo, eu sei, e eu prometo, nenhuma fidelidade passa despercebida aos meus olhos. Nenhum esforço de terminar é esquecido por mim. Tudo aquilo que você concluir com fidelidade, mesmo no anonimato, mesmo sem reconhecimento humano, eu registro no céu e recompenso no tempo certo. Então, decida hoje ser uma pessoa fiel. Não apenas uma pessoa de bons começos, mas uma pessoa de bons finais. Uma pessoa que pode ser confiada, porque o que ela pega nas mãos, ela leva até o fim. Uma pessoa de quem eu possa um dia dizer: muito bem, servo bom e fiel. Porque essas palavras, meu filho, minha filha, valem mais do que todo o ouro do mundo.
e elas são reservadas para aqueles que terminam. Escreva nos comentários: eu quero ser fiel até o fim. Meu querido filho, minha querida filha, agora chegou o momento mais importante de todo este encontro, porque de nada adianta você ter entendido tudo o que eu falei até aqui se você não der o passo que muda tudo, o passo de voltar. E é exatamente para isso que eu te chamo neste instante. De volta àquela obra que você abandonou no meio do caminho. De volta àquele sonho que você guardou na gaveta e cobriu de poeira. De volta àquilo que eu confiei às suas mãos e que, mesmo depois de todo esse tempo, ainda está ali, parado, intacto, esperando pacientemente que você retorne para terminá-lo. Eu sei o que está acontecendo dentro de você agora. Eu conheço cada pensamento que está passando pela sua mente neste momento. Porque junto com o desejo de voltar, surge também o medo. Surge a vergonha. Surge aquela voz pesada que diz: mas já faz tanto tempo. Eu abandonei aquilo há anos. Eu já errei demais. Já desisti vezes demais. Já decepcionei a mim mesmo e aos outros tantas vezes. A hora já passou. Não tem mais como voltar. É tarde demais para mim. E eu venho, com toda a ternura do meu coração de pai, calar essa voz de uma vez por todas. Escute bem o que eu te digo. Nunca, em tempo algum, é tarde demais para voltar à obra que eu te dei. O tempo que você perdeu não cancela o propósito que eu escrevi sobre a sua vida. As suas falhas não anulam o meu chamado. Os seus abandonos não apagam aquilo que eu plantei em você antes mesmo de você nascer. A obra continua sendo sua. Ela continua esperando. E eu continuo te chamando de volta para ela com a mesma intensidade do primeiro dia. Deixe-me te levar até a história de um homem que fugiu de mim com todas as forças. Jonas. Eu o chamei para uma obra muito específica e muito clara. Ir até a cidade de Nínive e proclamar a minha mensagem àquele povo. Não havia ambiguidade, não havia dúvida sobre qual era a obra. E o que Jonas fez diante do meu chamado? Ele não apenas hesitou, ele fugiu. Correu na direção exatamente oposta. Desceu até o porto, comprou passagem num navio que ia para o lugar mais distante que ele conseguiu encontrar, e embarcou, tentando escapar da obra que eu havia colocado diante dele. Veja o tamanho da fuga. Ele não adiou, ele não enrolou, ele simplesmente abandonou e correu para o lado contrário, achando que poderia deixar o meu chamado para trás. Mas escute o que aconteceu, porque aqui está o coração desta mensagem. Eu não desisti de Jonas. Mesmo na fuga dele, eu fui atrás. Mesmo quando ele dormia no porão do navio, fugindo do meu propósito, eu enviei a tempestade. Mesmo quando ele foi lançado ao mar e afundou nas águas profundas, eu preparei o grande peixe para resgatá-lo. E lá no lugar mais escuro, mais sufocante, mais improvável de todos, dentro do ventre daquele peixe, no fundo do mar, cercado de trevas, Jonas finalmente se voltou para mim e clamou. E eu o ouvi. Eu o resgatei. Eu o trouxe de volta à terra firme. E sabe qual foi a primeira coisa que eu disse a ele depois de tudo isso? Exatamente a mesma palavra de antes. Levanta-te, vai a Nínive. A obra não havia mudado. O chamado continuava idêntico. Eu apenas trouxe Jonas de volta para concluir aquilo que ele havia abandonado lá no começo. Todo aquele percurso de fuga, de tempestade, de naufrágio, de escuridão. E no final, a obra ainda era a mesma, esperando por ele. Você entende a profundidade disso, meu filho, minha filha? Não importa quão longe você fugiu. Não importa por quantos anos você esteve dentro do ventre do peixe das suas distrações, das suas desculpas, dos seus medos. A obra ainda está lá. Eu ainda estou te chamando para ela. E hoje, neste exato momento, eu te trago de volta para a terra firme e te digo a mesma palavra. Levanta-te e vai terminar o que eu te dei. Mas eu não te chamo de volta sem te mostrar o caminho.
Eu nunca aponto uma direção sem caminhar junto. Por isso, eu vou te ensinar, passo a passo, como voltar para a sua obra abandonada. Grave cada um desses passos no seu coração, porque eles são o mapa do seu regresso. O primeiro passo é o reconhecimento. Pare, agora mesmo, de fingir que está tudo bem. Pare de empurrar para baixo do tapete aquilo que ficou inacabado. Pare de mudar de assunto dentro da sua própria mente toda vez que aquela obra vem à tona. Você precisa olhar de frente para aquilo que abandonou e dizer com honestidade total: sim, eu deixei isso pela metade. Sim, isso ainda importa para mim. Sim, isso ainda me incomoda quando a noite chega. E sim, eu preciso voltar. O reconhecimento é o primeiro passo, porque você não pode regressar a um lugar cuja existência você se recusa a admitir. Enquanto você negar a obra inacabada, ela permanecerá fora do seu alcance. No momento em que você a reconhecer, ela volta a estar diante de você, ao seu alcance, pronta para ser retomada. O segundo passo é soltar a culpa. E preste muita atenção nisto, porque o inimigo vai tentar usar a sua culpa como uma corrente para te manter paralisado. Ele vai sussurrar no seu ouvido, dia e noite: você é um fracassado, você nunca termina nada, você abandonou aquilo, você não merece voltar, e mesmo que voltasse, ia abandonar de novo. Não adianta nem tentar. Mas eu te digo uma verdade que vai te libertar. A culpa nunca leva ninguém de volta à obra. A culpa apenas afasta a pessoa cada vez mais dela. A culpa é peso, é paralisia, é vergonha que prende. O arrependimento que vem de mim é completamente diferente. O meu arrependimento não esmaga. Ele levanta. Ele não aprisiona no passado. Ele liberta para o futuro. Eu já perdoei os seus abandonos. Eu já apaguei as suas desistências. Então não carregue mais esse peso. Não comece a sua volta arrastando o fardo de todos os recomeços fracassados. Comece de onde você está hoje, leve, perdoado, livre. Não comece de onde você gostaria de ter chegado. O terceiro passo é a ação pequena. E este passo liberta muita gente do medo, porque a pessoa olha para a obra inteira, vê o tamanho do que falta concluir e se paralisa, pensando que precisa terminar tudo de uma vez. Mas não é assim. Você não precisa terminar a obra inteira hoje. Você não precisa dar conta de tudo de uma só vez. Você só precisa dar o próximo passo. Um único passo, por menor que seja, na direção daquilo que você abandonou. Pegue de volta aquele projeto e faça uma só coisa pequena nele hoje. Abra de novo aquele sonho e dê um movimento ainda que mínimo. Porque a obra nunca se conclui de uma vez. Ela se conclui passo a passo, com fidelidade diária. O segredo de terminar nunca foi a grande virada heróica, o momento épico de transformação total. O segredo sempre esteve nos pequenos passos repetidos com constância, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o progresso parece invisível. O quarto passo é a constância. Decida que você vai aparecer todos os dias para a sua obra, mesmo que seja por pouco tempo. A obra avança pela presença constante e não pelos surtos esporádicos de empolgação seguidos de longos abandonos. Olhe para a natureza que eu criei. A gota d'água que cai constante sobre a pedra acaba por furá-la, não pela sua força, mas pela sua constância. A formiga que carrega um grão de cada vez constrói um formigueiro inteiro. Aquele que faz um pouco todos os dias, com fidelidade, termina. Aquele que faz muito de uma vez, num arroubo de entusiasmo e depois some por semanas, nunca conclui nada. A constância humilde sempre vence a empolgação dispersa. E o quinto passo, meu filho, minha filha, é o mais importante de todos. Faça tudo isso comigo. Não tente voltar à obra sozinho, apoiado apenas na sua própria força, porque foi justamente essa tentativa solitária que te esgotou antes.
A obra que eu te dei nunca foi para você carregar nos seus ombros sozinho. Eu estou ao seu lado. Convide-me a caminhar com você a cada passo. Peça a minha direção quando você não souber o que fazer. Peça a minha força quando o cansaço apertar. Peça a minha clareza quando a confusão chegar, porque eu sou aquele que sustenta a sua mão quando ela treme. Eu sou o fôlego que te falta na subida. Eu sou a luz que ilumina o próximo passo quando você não enxerga o caminho inteiro. Você não precisa ver a obra toda pronta na sua imaginação para começar a voltar. Você só precisa enxergar o próximo passo, e eu cuido do resto da estrada. Então, neste momento sagrado, eu te faço a pergunta que muda destinos. Olhe bem no fundo do seu coração e responda: qual é a obra que você abandonou? Qual é o sonho que você deixou para trás? Qual é aquilo que eu confiei a você e que ficou pela metade? Ele acabou de vir à sua mente agora, não foi? Você não precisou pensar muito. Você sabe exatamente o que é. Ele apareceu na hora, claro como o dia, porque ele nunca te deixou de verdade. Ele esteve ali o tempo todo, esperando este momento. Então hoje, agora, antes que a vida volte com toda a sua correria e tente te fazer esquecer, tome a decisão. Decida voltar. Decida retomar. Decida não morrer com a sua obra inacabada dentro de você. Porque do outro lado dessa decisão está a vida que eu sonhei para você desde antes da fundação do mundo. E eu vou estar lá, em cada passo da volta, segurando a sua mão. Escreva nos comentários: eu decido voltar e terminar. Meu querido filho, minha querida filha, quero agora abrir diante dos seus olhos uma janela para algo que você ainda nunca conseguiu enxergar. Quero te mostrar o que existe do outro lado da conclusão. Porque talvez, e isto é mais comum do que você imagina, você tenha hesitado tantas vezes em terminar a sua obra justamente porque nunca conseguiu visualizar a recompensa que eu preparei para quem chega ao fim. Você parou no meio porque o fim parecia distante demais, vazio demais, incerto demais. Mas hoje eu vou levantar um pouco o véu que cobre o futuro e te mostrar o que está adiante, para que a visão da recompensa te dê forças para concluir aquilo que parecia impossível terminar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe uma colheita que só é liberada na conclusão e em nenhum momento antes dela. Pense no agricultor. Aquele homem que eu uso tantas vezes como exemplo de fé paciente. Ele ara a terra dura sob o sol. Ele abre os sulcos com esforço. Ele planta a semente no escuro do solo, onde nada se vê. Ele rega, ele arranca o mato, ele protege a plantação das pragas, ele cuida dia após dia, semana após semana. E durante todo esse longo tempo, o que ele colhe? Nada. Absolutamente nada visível. Apenas trabalho, apenas espera, apenas fé numa colheita que ainda não chegou. Se esse agricultor desistisse no meio do processo, cansado de não ver fruto, frustrado com a demora, todo o seu trabalho anterior seria completamente perdido. A semente plantada, a terra preparada, o esforço investido, tudo desperdiçado, porque ele parou antes da colheita. Mas o agricultor fiel não para. Ele espera até o fim, mesmo sem ver resultado por muito tempo. E então, no tempo certo, exatamente quando deve acontecer, a terra que parecia estéril e morta explode em fruto. Aquilo que estava escondido sob o solo, trabalhando em silêncio, se revela de repente em abundância. E ele colhe muito, muito mais do que plantou. Um único grão se multiplica em espigas cheias. Veja a matemática do céu. Você planta 1 e eu devolvo 100. Assim é com a sua obra, meu filho, minha filha. Tudo aquilo que você semeou ao longo do caminho, cada gota de suor, cada lágrima derramada em segredo, cada dia de fidelidade quando ninguém estava olhando, cada esforço que pareceu não dar em nada. Tudo isso está guardado, vivo,
trabalhando em silêncio sob a terra, esperando o momento exato da colheita. E esse momento, escute bem, só chega na conclusão, não na metade, não a 70%, não a 99%, na conclusão. É por isso, e somente por isso, que tantas pessoas vivem amarguradas, sentindo que plantaram a vida inteira e colheram tão pouco, porque elas abandonaram suas obras antes do tempo da colheita. Elas pararam de cuidar do campo justamente nos dias que antecediam o fruto aparecer. Pararam quando faltava tão pouco. E perderam tudo, não por falta de esforço, mas por falta de conclusão. Há também portas que só se abrem do outro lado da conclusão. E eu preciso que você compreenda isto profundamente. Eu tenho preparado para você portas que você nem é capaz de imaginar neste momento. Oportunidades que vão te surpreender. Relacionamentos que vão transformar a sua vida. Recursos que vão chegar quando você menos esperar. Posições, influência, bênçãos que estão guardadas com o seu nome escrito nelas. Mas muitas dessas portas estão trancadas neste exato instante, e a chave que as destranca, a única chave, é a conclusão da obra que você tem em mãos agora. Eu não vou abrir a próxima porta enquanto você não atravessar por completo a atual. Eu não vou te confiar a obra maior enquanto você não terminar com fidelidade a obra menor que já está diante de você. Lembra-se do que eu te disse antes? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O muito está te esperando do outro lado da sua fidelidade no pouco. A promoção está aguardando a conclusão. Olhe para Davi mais uma vez, porque a vida dele é uma escola inteira sobre este princípio. Antes de governar uma nação, antes de usar uma coroa, antes de qualquer multidão saber o seu nome, ele precisou ser fiel, cuidando de um pequeno rebanho de ovelhas no campo, longe dos olhos de todos. E foi ali, naquela obra que parecia insignificante, que ele enfrentou o leão e o urso que vinham atacar suas ovelhas. Ninguém presenciou essas batalhas. Foram lutas travadas no anonimato absoluto do campo, sem plateia, sem aplausos, sem reconhecimento. Davi poderia ter fugido. Poderia ter deixado o leão levar uma ovelha e pronto. Afinal, era só uma entre muitas. Mas ele foi fiel na obra pequena. Ele protegeu o rebanho até o fim, arriscando a própria vida por animais que nem eram dele. E foi exatamente nessas batalhas secretas, terminando bem a obra pequena de pastorear, que ele desenvolveu a coragem e a fé que mais tarde o capacitariam a derrubar Golias diante de uma nação inteira. A vitória pública nasceu da fidelidade privada. A porta do palácio só se abriu porque ele foi fiel no campo. O Golias só se tornou possível porque antes dele houve o leão e o urso vencidos em segredo, sem ninguém para ver. Você entende? O que você termina no escondido prepara o que eu farei no aberto. E há ainda algo mais precioso do que colheita e do que portas abertas do outro lado da conclusão. Existe a paz, aquela paz profunda, aquela paz inexplicável que você procura há tanto, tanto tempo e que nunca conseguiu encontrar em lugar nenhum. Você a buscou nas conquistas e ela não estava lá. Você a buscou nos prazeres passageiros e eles a deixaram ainda mais vazio. Você a buscou nas posses, no dinheiro, no reconhecimento dos outros e nada disso preencheu o buraco que existe dentro de você. Você a buscou acima de tudo, nos recomeços, sempre achando que a próxima coisa nova traria a paz que faltava, e nunca achou. Sabe por quê? Porque essa paz nunca esteve em começar coisas novas. Ela sempre esteve em concluir aquilo que eu te chamei a fazer. Existe uma paz que só vem quando você pode finalmente olhar para a sua obra terminada e dizer, do fundo da alma, está consumado. Eu terminei aquilo para o qual fui chamado a esta terra. Eu não deixei pela metade. Essa é a paz dos que cumprem o seu propósito.
É a paz de quem dorme tranquilo à noite, porque sabe que não está fugindo de nada, que não está adiando nada, que não está carregando o peso de nenhuma obra abandonada. É a paz mais profunda que existe, e ela está reservada, guardada, esperando por você do outro lado da conclusão. Olhe agora para Paulo, no fim da sua longa jornada. Depois de uma vida inteira de lutas, de perseguições, de naufrágios, de prisões, de obstáculos que teriam feito qualquer outro desistir 100 vezes, ele pôde finalmente escrever estas palavras: Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Sinta o peso e a glória dessas palavras. Ele não disse, comecei muitas coisas grandiosas. Ele não disse, tive muitas ideias e planos importantes. Ele disse, terminei a carreira. E foi precisamente por ter terminado, por ter chegado ao fim sem desistir, que ele pôde acrescentar em seguida: desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A coroa estava do outro lado da conclusão. A recompensa estava reservada exclusivamente para quem chegasse ao fim da corrida. E Paulo chegou. Ele não parou no meio do caminho. Ele não abandonou a obra quando ela ficou difícil. Ele correu até cruzar a linha de chegada, e a coroa o esperava lá. Eu quero que você chegue também, meu filho, minha filha. Eu desejo, com todo o meu coração de pai, que um dia você possa olhar para trás, sobre toda a sua vida, e dizer com a alma completamente em paz: eu terminei. Eu não deixei a minha obra pela metade. Eu fui fiel até o último dia. E nesse dia glorioso, todas as portas que estavam trancadas e guardadas se abrirão de uma só vez diante de você. Toda a colheita que estava semeada em silêncio se revelará em abundância. E a coroa que eu reservei para você, desde antes mesmo da fundação do mundo, com o seu nome gravado nela, será finalmente colocada sobre a sua cabeça. Tudo isso, absolutamente tudo isso, está esperando. Está do outro lado de uma única palavra: terminado. E você só precisa de uma coisa para alcançar tudo isso: não desistir antes de chegar lá. Escreva nos comentários: eu creio na colheita que vem na conclusão. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais profundo e mais decisivo de todo este encontro. E eu preciso que você abra completamente o seu coração agora, sem nenhuma reserva, porque o que eu vou te revelar neste capítulo final é a chave que liberta tudo o que conversamos desde o começo. Ao longo de toda esta mensagem, enquanto eu te chamava de volta à sua obra, enquanto te mostrava a colheita que aguarda na conclusão, é bem possível que um pensamento de medo tenha surgido lá no fundo de você. Um pensamento insistente, sussurrado que dizia: mas e se eu não conseguir? E se essa obra for grande demais para mim? E se eu não tiver força suficiente, recursos suficientes, capacidade suficiente, sabedoria suficiente para chegar até o fim? E se eu voltar e fracassar de novo? E eu vim, neste capítulo final, derrubar esse medo de uma vez por todas, arrancá-lo pela raiz, para que ele nunca mais te impeça de terminar. Porque a verdade é esta, e eu quero que você a grave no lugar mais profundo da sua alma, onde nenhuma dúvida possa apagá-la. A sua parte é terminar aquilo que está ao seu alcance. A minha parte é fazer tudo aquilo que está completamente além das suas forças. Você faz o que pode e eu faço o resto. Esse sempre foi o acordo. Esse sempre foi o segredo dos homens e mulheres que realizaram grandes coisas comigo ao longo de toda a história. Eles nunca foram os mais capazes, os mais fortes, os mais preparados. Eles foram apenas aqueles que fizeram a sua parte com fidelidade e confiaram que eu faria a minha. Você precisa entender de uma vez por todas que você nunca foi chamado a carregar essa obra sozinho. E esse, meu filho, minha filha, foi sempre o seu maior erro. Pensar que tudo dependia exclusivamente de você. Pensar que você precisava ter todas as respostas antes de começar. Pensar que você precisava enxergar o caminho inteiro,
ter todos os recursos na mão, possuir toda a força necessária antes de dar o primeiro passo da conclusão. Mas não é assim que eu opero. Nunca foi. Eu não espero que você seja completo para usá-lo. Eu não exijo que você seja perfeito para te abençoar. Eu pego o que você tem, por menor e mais insuficiente que pareça aos seus próprios olhos, e eu multiplico. A sua tarefa é simplesmente ser fiel com o pouco que está nas suas mãos. A minha tarefa, a parte que sempre foi minha, é transformar esse pouco em milagre diante dos seus olhos. Lembra-se do menino com os 5 pães e os 2 peixes? Diante de uma multidão de milhares de pessoas famintas, com a noite se aproximando e nenhum recurso à vista, o que aquele menino tinha era ridiculamente, absurdamente pequeno. Os discípulos olharam para aquilo e fizeram a conta da impossibilidade. O que é isto para tanta gente? Aos olhos humanos, aos olhos da lógica, da matemática, da razão, era completamente impossível. 5 pães não alimentam 5.000. Mas o menino fez a parte dele. E preste atenção no que era a parte dele, porque é exatamente o que eu peço de você. A parte do menino não era multiplicar. Ele não tinha poder algum para isso. A parte dele era apenas entregar o pouco que tinha. E ele entregou. Ele não escondeu seus pães por vergonha de serem tão poucos diante de tanta gente. Ele não desistiu, pensando que sua contribuição era pequena demais para fazer qualquer diferença. Ele não guardou para si, com medo de não sobrar. Ele simplesmente terminou a parte dele, entregou tudo o que tinha nas minhas mãos. E eu fiz o resto. Eu parti o pão, eu multipliquei. E aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão inteira, com 12 cestos transbordando de sobras. Veja, meu filho, minha filha, e nunca se esqueça disto. O milagre nunca esteve na quantidade dos pães. O milagre esteve nas minhas mãos. O menino só precisou ser fiel em entregar o que tinha. É exatamente isso que eu te peço hoje, neste momento. Entregue-me o pouco que você tem, as suas mãos limitadas, que você acha fracas demais. O seu tempo escasso, espremido entre tantas obrigações. Os seus recursos que parecem insuficientes. A sua obra que você acha pequena demais e que você teme estar tarde demais para retomar. Entregue-me tudo isso, sem esconder nada, sem ter vergonha de quão pouco parece ser. E então, faça apenas a sua parte. Dê o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo, sendo fiel naquilo que está ao seu alcance, deixando comigo aquilo que está além dele. E eu te juro, pela minha própria palavra, que jamais falhou e jamais falhará, que eu farei aquilo que você não consegue fazer. Eu abrirei os mares que você não tem força para abrir. Eu derrubarei os gigantes que você não tem coragem de enfrentar sozinho. Eu multiplicarei aquilo que você não tem como multiplicar. Eu providenciarei o que está faltando, porque a obra é minha tanto quanto é sua. E eu nunca, jamais, chamo alguém para uma missão sem caminhar lado a lado até a última pedra ser colocada no lugar. Pense por um instante em toda a jornada que percorremos juntos nesta mensagem. Lá no começo, eu te mostrei que existe uma obra única que coloquei nas suas mãos, desenhada por mim com amor, antes de você sequer nascer. Depois, eu te confrontei com a verdade dolorosa da sua dispersão, de tantos começos empolgados que nunca chegaram a um fim, e te revelei o peso silencioso que as obras inacabadas colocam sobre a sua alma e até sobre o destino de outras pessoas que dependiam de você. Eu te ensinei a reconhecer qual é a sua verdadeira obra pelos 3 sinais que eu mesmo plantei em você. O chamado que persiste e não te larga, o dom que você carrega naturalmente e a compaixão que move o seu coração. Eu te levei até Noé, que não parou no meio da arca mesmo sob anos de zombaria, e te mostrei que há obras que só salvam quando completamente concluídas. Eu te alertei sobre o inimigo astuto que ama te ver eternamente recomeçando,
plantando distrações brilhantes justamente quando você está mais perto de terminar. Eu te falei sobre a fidelidade no terminar, que move o meu coração mais do que qualquer talento, e te chamei de volta, passo a passo, para a obra que você havia abandonado. Por fim, te mostrei a colheita, as portas e a paz profunda que aguardam do outro lado da conclusão. E agora, neste capítulo final, eu fecho todo o círculo com a maior de todas as promessas. Você não precisa fazer tudo. Você nunca precisou. Você só precisa não desistir. Você só precisa terminar a sua parte com fidelidade. E quando você chegar ao limite absoluto das suas forças, ali, exatamente naquele ponto onde você sente que não consegue dar mais um passo, naquele lugar onde a sua capacidade termina, é precisamente ali que a minha força começa. Pois a minha força se aperfeiçoa, se completa, se manifesta com mais glória justamente na sua fraqueza. Quando você é fraco, é então que eu sou forte através de você. As suas limitações não são obstáculos para mim, elas são o palco onde eu mostro o meu poder. O seu não consigo é o exato ponto onde entra o meu eu consigo. Olhe para Davi diante de Golias uma última vez, porque essa imagem precisa ficar gravada em você para sempre. O que aquele jovem tinha nas mãos? Uma simples funda de pastor e 5 pedras lisas do ribeiro. Diante dele, um gigante coberto de armadura de bronze da cabeça aos pés, com uma lança cuja haste era como uma trave de tear, treinado para a guerra desde a juventude. Aos olhos de todo o exército que assistia, era loucura, era suicídio, era impossível, mas Davi fez a parte dele. E veja qual era a parte dele. Não era ter a força física para vencer o gigante. Ele não a tinha. A parte dele era ter a coragem de se levantar quando todos se acovardavam. Era correr na direção do gigante em vez de fugir. Era lançar a pedra com a fé de que eu estaria por trás dela. Essa era a parte de Davi. Agir, não fugir, terminar a batalha que estava diante dele. E eu fiz o resto. Eu guiei aquela pedra pelo ar. Eu a conduzi exatamente ao único ponto vulnerável do gigante. Eu derrubei Golias, porque a batalha sempre foi minha, e a vitória sempre dependeu muito mais da minha presença do que da força do braço daquele jovem pastor. A sua batalha também é minha. Meu filho, minha filha, a sua obra também é minha, e hoje eu te chamo com toda a autoridade dos céus e toda a ternura do meu coração de pai. Levante-se, volte para a sua obra, pegue de novo aquilo que você abandonou, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Faça a sua parte, por menor que ela pareça aos seus olhos, e confie com confiança inabalável que eu farei tudo aquilo que está além de você. Termine, meu filho, minha filha, termine, e eu, o Senhor que começou a boa obra em você, serei fiel para completá-la até o último dia, porque aquilo que eu começo, eu termino. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Aquilo que eu coloquei nas suas mãos, eu o levarei até a glória, se você apenas não soltar antes do fim. Não morra com a sua canção ainda presa dentro do peito. Não parta deste mundo, deixando a sua obra inacabada para sempre. Termine e veja, com os seus próprios olhos, o que eu sou capaz de fazer através de uma vida que simplesmente se recusa a desistir. Escreva nos comentários: eu termino a minha parte e Deus faz o resto. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha,
Antes de você sair daqui e voltar para a correria da sua vida, eu preciso que você pare por mais um instante comigo. Não saia ainda. Fique mais um pouco, porque o que eu tenho a te dizer nestes últimos momentos é talvez o mais importante de tudo o que conversamos hoje. Você não chegou até este vídeo por acaso. Você não o encontrou por sorte, por algoritmo, por coincidência. Você ouviu cada palavra desta mensagem porque eu tinha algo guardado especialmente para te dizer, e era exatamente isto. Chegou a hora de terminar. Chegou a hora de você parar de viver no ciclo cansativo, de recomeçar tudo o tempo todo e começar finalmente a colher o fruto de concluir. Chegou a hora de voltar para aquela obra que ficou parada, esperando por você, paciente, intacta, todo esse tempo. Eu conheço o seu coração agora. Eu sei que enquanto você ouvia, alguma coisa se mexeu lá dentro. Uma esperança que você achava morta voltou a respirar. Um sonho que você havia enterrado começou a se mexer debaixo da terra. Uma chama que parecia apagada voltou a brilhar, ainda que tímida. E eu sei também de outra coisa, e por isso preciso te avisar com amor. Amanhã, quando o sol nascer e a correria do dia recomeçar, o inimigo vai tentar com todas as forças te fazer esquecer tudo o que você sentiu aqui. Ele vai trazer a distração, vai trazer a desculpa, vai trazer 10 novas ideias brilhantes para te tirar do foco. Vai sussurrar que é tarde demais, que não vale a pena, que você vai fracassar de novo. Por isso eu te peço, decida agora, neste exato momento, enquanto a minha presença ainda está fresca e quente no seu coração, antes que a vida tente apagar o que eu acendi. Decida hoje que você não vai mais morrer com a sua obra pela metade. Decida que você vai voltar, que você vai terminar, que você vai ser fiel até o último dia. E eu te prometo, com a fidelidade de quem nunca quebrou uma só promessa, que vou caminhar com você até a última pedra da sua obra ser colocada no lugar. Você nunca estará sozinho nessa jornada de volta. E agora, meu filho, minha filha, antes de você ir, faça 3 coisas por mim, do fundo do seu coração. A primeira, deixe o seu amém e o seu eu vou terminar, curtindo este vídeo agora mesmo. O seu like não é apenas um botão, é a sua forma de declarar ao céu e à terra que você decidiu não desistir mais, que você aceitou o chamado de voltar e concluir. A segunda coisa, compartilhe esta mensagem nos seus grupos de família do WhatsApp, com aqueles que você ama. Porque tenha certeza de que existe alguém na sua família, alguém próximo de você, que neste exato momento está carregando o peso de uma obra abandonada, de um sonho esquecido, de um propósito que ficou pela metade. E a sua simples partilha pode ser exatamente o empurrão, a palavra, o sinal que essa pessoa estava esperando para voltar ao caminho. Não guarde só para você aquilo que tem o poder de levantar outra alma. A terceira coisa, se inscreva neste canal agora e ative o sininho das notificações, para não perder nenhuma das mensagens que eu preparo todos os dias especialmente para a sua vida. Porque a nossa conversa não pode parar por aqui. Eu tenho muito mais a te falar, muito mais a te revelar, e eu quero estar presente em cada dia da sua caminhada. E não vá embora ainda. Olhe agora para a tela, porque há um próximo vídeo aparecendo bem aqui, neste instante, e ele não está ali por acaso. Eu o escolhi para a sua vida, para este exato momento em que você se encontra. Clique nele e continue caminhando comigo, porque a nossa jornada não termina nesta despedida. Ela apenas continua na próxima palavra que eu tenho para você. Termine a sua obra, meu filho, minha filha. Volte para aquilo que você deixou. Faça a sua parte e deixe o resto comigo. E nunca, jamais, se esqueça desta promessa que eu selou agora sobre a sua vida. Eu, que comecei a boa obra em você, sou completamente fiel para completá-la até o fim.
Eu te amo com um amor que não tem medida e não tem fim. E eu estarei com você, segurando a sua mão em cada passo, até a última pedra. Agora vá, levante-se e termine.